Então vamos lá. Quando a gente fala de fotografia analógica, eu vou separar aqui nos filmes, tá? A gente vai falar sobre os filmes que são comercialmente viáveis de você trabalhar, você consegue comprar de uma maneira fácil, sim. Hoje em dia, né, para quem não sabe, ainda existe filmes ainda são fabricados, inclusive existem, né, câmeras que usam filme que são produzidas até os dias de hoje. Só que aí a fotografia analógica a gente pode entrar em muitas partes diferentes, muitos tipos de filmes, muitos tipos de processos, e não é essa a ideia dessa live, é falar sobre esses filmes industrializados que a gente conhece, consegue comprar em lojas aí de fotografia. Antes de mais nada, tipos de câmera que você vai encontrar para vender em Mercado Livre, em feiras de câmeras analógicas, em feiras de antiguidade, eu vou separar aqui hoje em 3 tipos, tá? As câmeras de pequeno, médio e grande formato. E quando a gente fala de pequeno formato, a gente está falando daquele filme que é o filme mais tradicional, tá? É o filme mais conhecido, que é o filme chamado de 35mm. Provavelmente, ou você, ou seus pais, seus avós, seus tios, alguém na sua família já fotografou com filme, talvez você já tenha visto isso quando era pequeno, dependendo da idade de quem está aí, ou já até fotografou mesmo com filme. Então são filmes mais tradicionais, filmes que você encontra facilmente em lojas de equipamento fotográfico e que são usados, por exemplo, em câmeras como essa aqui, que é uma câmera SLR. Então, para quem fotografa com digital, já deve ter ouvido falar nas DSLRs. As DSLRs são câmeras digitais de lente única com espelho. As SLRs são câmeras de lente única com espelho, mas não são digital. Então essa que eu estou aqui é uma Nikon FM2 e essa que eu tenho aqui também é uma Zenit, uma câmera soviética, que é um tanque. Isso aqui dificilmente quebra, mas que eu digo quebrar é quebrar fisicamente, mas ela costuma parar de funcionar em alguns momentos. Então nós temos SLRs, que são câmeras como essa, que você manipula da mesma forma que uma DSLR. Você tem o controle manual, na maioria, tá, das SLRs você tem o controle manual, algumas são semiautomáticas, aí você só trabalha com o diafragma, geralmente, mas as SLRs são legais porque elas têm a possibilidade de você trocar de objetiva. Então, Nikon, eu sempre giro para o lado errado, estou acostumado a usar Canon no digital, quando eu vou usar a minha Nikon eu acabo às vezes girando ao contrário. Então, você tem a possibilidade de usar outras objetivas, então você pode usar grande angular, você pode usar tele, você pode usar normal. Para quem usa Nikon digital, você pode colocar a sua objetiva aqui, desde que ela tenha, no caso dessa câmera, desde que ela tenha o controle de diafragma pela objetiva, tá? Aí o Júlio, que é Nikonzeiro que está aí, vai me ajudar a lembrar qual é o tipo de sistema de objetiva que faz isso, porque eu nunca lembro. Mas as objetivas da Nikon que você consegue mudar o diafragma por ela, você consegue usar nas Nikons antigas, tá? Inclusive, essa é uma objetiva emprestada que eu tenho, uma 50mm moderna, mas que permite a troca de diafragma aqui. Então, o legal das SLRs é você ter o modo manual, então da mesma forma que você fotografa já com digital, você consegue utilizar nas câmeras de filme. E também a troca de objetiva, você consegue colocar grip, você consegue colocar filtro, então todos os acessórios, quase todos os acessórios que você usa na sua câmera digital, você pode também usar na sua câmera SLR. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, infelizmente essa é uma câmera que eu não tenho, a que eu tinha, enfim, já vendi, já passei para frente há muito tempo, que são as câmeras compactas. Câmeras compactas, da mesma forma que a gente fala das compactas digitais, que você não tem o comando, né, manual, você só é uma câmera que você aponta e dispara, ela não te permite regular nada, isso funciona com as câmeras compactas analógicas também. Então você tem uma câmera totalmente automática, muitas vezes você precisa colocar um par de pilhas e colocar o filme e ela já sai disparando, nem o avanço do filme você tem. Nas SLRs que são mecânicas, você tem o avanço do filme. A cada clique que você faz, você avança o filme. Tá? Já nas compactas, esse avanço é feito de forma automática na maioria dessas compactas, tá? Que são chamadas também de saboneteiras. Para quem vai iniciar na fotografia analógica, é muito comum que você faça uma busca no Mercado Livre, vai procurar câmeras de filme e você vai com certeza encontrar essas câmeras compactas que eu estou falando para vocês. Cuidado, tá? Porque muitos vendedores, principalmente na internet, e vendedores que não entendem de fotografia, porque eles estão acostumados a vender só antiguidades, né?
eles acabam colocando um preço muito acima na câmera somente porque ela é antiga. Então, cuidado nisso, tá, gente? Muitas vezes uma câmera que vai estar lá sendo vendida por 400, 500 reais, ela na verdade não vale nem 50. Então, tomem cuidado com isso, porque nem só porque é um equipamento antigo que significa que isso custa caro, tá? Uma câmera como essa, sim, ela vai até às vezes ultrapassar R$1.000 só o corpo, mas é compreensível esse valor pelo tanto de recurso que ela tem. Já uma câmera compacta, dificilmente eu recomendo que você pague mais de R$100 em uma compacta, a não ser que aí sim seja uma série rara, onde você não encontra mais, que foram produzidas poucas unidades, aí já é outra história, a gente já está falando da raridade do produto. Mas uma câmera compacta, mais de R$100 eu já acho um abuso. Então, as câmeras compactas e as SLRs, como essa aqui que eu mostrei, elas utilizam o filme mais conhecido, que é o chamado filme 35mm, ou o nome técnico dele, filme 135, mas aí não use o milímetro, tá? Você pode chamar esse filme de 135 e está inclusive escrito aqui no carretel. Não sei se vai dar para ver, não sei se está no foco, mas e está ao contrário também, né? Eu esqueço que a câmera frontal ela inverte. Mas aqui está escrito 135/36. 36 o quê? 36 poses. Então você consegue fazer com esse filme que eu estou segurando aqui 36 fotos. Às vezes até uma ou duas a mais, mas de fato ele é vendido como 36 poses. Você pode encontrar filmes 35mm de 12, 24 ou 36 poses. Claro que o mais comum e o mais indicado hoje em dia é você comprar um de 36, né? Porque aí você tem um pouco mais de fotos para fazer com esse filme. Então esse é o mais conhecido, que foi inicialmente usado para câmeras de cinema e depois foi adaptado para as câmeras de fotografia, e a câmera que revolucionou isso foi a Leica. A Leica não foi, infelizmente eu não tenho nenhuma para mostrar aqui, mas a Leica ela não foi a primeira câmera de fotografia a usar o filme 35mm, mas ela foi, sem dúvida, a mais famosa, a mais icônica lá no início, quando os filmes ainda eram grandes. Então é uma câmera que tem uma qualidade absurda, e mesmo utilizando um filme pequeno como esse. Então, para quem nunca viu um filme 35mm, eu tenho um exemplo aqui. Eu sei que pode ser que seja um pouquinho ruim de ver, né? Eu teria que ter uma folha branca. Deixa eu ver se eu tenho uma folha aqui para pegar, vai ficar melhor para vocês visualizarem. Tenho aqui uma folha, pronto. Então aqui eu tenho as tiras do filme de 35mm, como eu falei para vocês, eu estou mostrando também para outra câmera, tá? Nós temos aqui um filme de 35mm e se vocês conseguirem ver o tamanho... esse papel é um pouquinho ruim para ver, deixa eu tirar ele aqui. Aí, pronto. Aí vocês conseguem ver o tamanho do fotograma, tá? Esse é um fotograma. Fotograma é a área útil, é a área que forma a imagem aqui do filme de 35mm. E qual é o tamanho desse fotograma? É 24 por 36 milímetros. Então, uma câmera SLR ou uma câmera compacta, utilizando um filme 35mm, vai gerar um frame ou um fotograma de 24 por 36 milímetros. Esse é o filme, então, de pequeno formato. E aí, depois disso, e é claro, como eu falei lá no início, eu não vou falar sobre todos os tipos de câmera, eu vou falar sobre os que são mais conhecidos e também são mais fáceis de encontrar, com preços também acessíveis para quem vai iniciar na fotografia analógica. Mas nós temos também as rangefinders, a gente tem câmeras panorâmicas, enfim, que também usam filme 35mm, mas por enquanto a gente fica falando da compacta e da SLR. Depois do pequeno formato, nós temos as câmeras de médio formato. E eu trouxe aqui uma para vocês, que não é minha, essa aqui é do Rodrigo, que está aqui na Full. É uma Yashica 12. Essa é uma câmera TLR. Então vamos lá, se essa aqui é uma SLR, essa aqui é uma TLR. O que é o T? O T é de twin, gêmeo, né? Então, no caso, a gente poderia traduzir como uma câmera de lente dupla com espelho. Então, dá para ver aqui que ela tem duas lentes, certo? E por que essa câmera ela tem duas lentes? É porque você vai focalizar, você vai visualizar o seu enquadramento com a lente de cima. Então, a luz passa pela lente aqui de cima, pela objetiva de cima. Aqui nós temos um espelho que está no ângulo de 45 graus que vai jogar essa luz para cima e aí você visualiza aqui no visor.
esse é o visor das câmeras TLR, ó, dá para me ver, inclusive, né? Ele está fazendo a inversão. A luz está passando pelo espelho e o espelho está jogando aqui para a lente, tá? Então, aqui é o visor das câmeras TLR. Então, é muito comum que se vocês forem ver alguma foto lá dos anos 50, que é mais ou menos a época dessas câmeras, né, que vendia muito esse tipo de câmera, vocês vão ver que os fotógrafos eles estão com a câmera mais ou menos na altura da cintura e olhando para baixo, justamente porque o visor é embaixo, então você precisa colocar nesse ângulo para conseguir fazer o foco, que você faz o foco aqui, e fazer toda a composição, ajustar o diafragma em um desses dials, o obturador no outro, e aí depois você dispara aqui nesse botão disparador. Então, as câmeras TLR funcionam dessa forma. Você tem a lente de cima, que projeta a luz aqui para o vidro despolido, para você poder visualizar a cena, e a lente de baixo, a objetiva de baixo, que vai fazer o quê? Captar a luz e jogar ela para o filme. E aí nós temos aqui atrás o obturador, que vai, no caso o obturador aqui ele está acoplado, né, a objetiva, nesse sistema de câmera ele é junto com a objetiva, ele vai fazer o tempo de exposição e a luz passa pro filme a partir da lente de baixo, tá? Câmeras de médio formato, como essa câmera aqui, elas têm uma curiosidade, é que câmeras diferentes podem resultar em fotogramas de tamanhos diferentes. Então vamos lá, eu falei que o filme de 35mm, ele é vendido com a quantidade de poses, então você tem a possibilidade de comprar um filme de 12, de 24 ou de 36 poses. Já os filmes de médio formato, que é esse caso aqui, é um filme 120, e aí eu vou fazer um comentário aqui muito importante sobre o filme 120. É muito comum a gente ver na internet e até em livros mesmo, em livros famosos, referência da fotografia analógica, as pessoas falando 120 milímetros. Não existe, tá? Eu vou ser bem insistente com isso, não existe filme 120 milímetros, isso está errado. Ah, mas eu vi um professor num curso falando 120 milímetros, ele falou errado, tá? Então a pessoa que fala 120 milímetros, gente, está errado, não existe filme 120 milímetros. 120 não tem relação nenhuma com o tamanho do filme, 120 é só o código dele, quando, se eu não me engano, foi a Kodak que lançou, ela usou o código de produção e foi 120, tá? Esse filme médio formato, ele não vende com 12, 24, 36 poses. Ele tem um único comprimento. Agora, o que vai determinar quantas fotos você consegue fazer com esse filme aqui é a câmera que você usa. Se eu mostrar essa Yashica aqui para vocês, eu vou mostrar a parte de trás. A parte de trás, que eu já mostro aqui para vocês da live, eu vou colocar só aqui na câmera que está gravando. Na parte de trás aqui nós temos essa janela quadrada que tem arredondado, tá? 6 por 6 centímetros, então 60 milímetros por 60 milímetros. Isso significa que o meu fotograma, se eu fotografar com essa câmera aqui, ele vai ser quadrado. E um fotograma quadrado de 6 por 6 centímetros, eu consigo fazer 12 fotos com esse rolo de filme de médio formato. Tem câmeras que geram um fotograma retangular de 6 por 4,5 6 centímetros no lado maior, 4,5 centímetros no lado menor. Já que ele gera um fotograma um pouquinho menor que o 6 por 6 dessa câmera aqui, eu consigo fazer mais fotos com uma câmera 6 por 4,5. Quantas fotos? 16 fotos. Então, uma câmera de 6 por 4,5 eu consigo fazer 16 fotos. Uma câmera de 6 por 6 eu consigo fazer 12 fotos. Tem câmeras que geram fotogramas ainda maiores, então eu tenho fotograma 6 por 7, aí eu vou ter 10 fotos, eu tenho fotograma 6 por 9, aí eu vou ter 8 fotos e assim por diante, até a panorâmica, que se eu não me engano, a panorâmica mais longa que tem é 6 por 17 centímetros, que aí você só faz 4 fotos com ela. Tá? Então um rolo de filme numa câmera panorâmica de médio formato vai dar aproximadamente 4 fotos só. Tá? Então, médio formato é um exemplo, um dos filmes de médio formato que ainda são produzidos é o 120, que pode ser utilizado nessa câmera, como pode ser usado também em câmeras da Pentax, da Mamiya, na Hasselblad. Existem diversos fabricantes de câmeras, mas elas não são mais produzidas, tá? Câmeras de médio formato, você só encontra realmente câmeras que são usadas. E como é o fotograma, né? Como que é o tamanho dessa imagem do filme de médio formato?
Eu vou colocar aqui para vocês. Ó, já é um fotograma quadrado, tá? E num tamanho consideravelmente maior. Deixa eu pegar o 35mm aqui de novo para mostrar para vocês. Eu tenho justamente um cortado aqui, que acho que vai servir bem para demonstrar. Aqui, pronto. Olha o tamanho, tá? Do fotograma de 35mm em comparação com um fotograma de um filme de médio formato. Então nós temos aí uma diferença, né, considerável, e se pensar que quanto maior o fotograma, melhor a nossa resolução, tá? Então a gente consegue fazer ampliações até maiores sem correr o risco aí de você estourar o grão, por exemplo, a não ser que essa seja a sua intenção, tá? Então aqui esses são os dois fotogramas que eu comentei até agora, o 35mm e o filme de filme médio formato, que é o 120, utilizado aí com uma Rolleiflex, que também gera um negativo, um frame, desculpa, de 6 por 6 centímetros, tá? E não para por aí, né? A gente tem também filmes ainda maiores, filmes que vão ter aí uma qualidade, um poder de resolução de outro mundo, que são as câmeras de grande formato. Antes de eu entrar nas câmeras de grande formato, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem que eu volte sobre alguma explicação das câmeras de pequeno e médio, ou posso seguir? Vou esperar vocês comentarem aí, eu já sigo. Está tudo certo. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, aí a gente segue para falar sobre as câmeras de grande formato. Pra galera que foi entrando, que eu não fui falando com ninguém, desculpa, gente, é que foi subindo aqui rápido, aí eu acabei me perdendo nas pessoas que foram entrando, mas uma boa tarde a todos. Eu estou falando aqui sobre fotografia analógica. Se você perdeu um pouco sobre o que eu falei até agora, você pode depois conferir no canal do YouTube da Full Frame. A gente vai colocar esse vídeo na íntegra, tá? Então, se você chegou no meio da live, não tem problema, você pode assistir depois, que eu tô gravando com uma outra câmera aqui, e aí vocês vão conseguir acompanhar a gente depois, tá? Inclusive, toda essa série de lives que a gente está fazendo está sendo gravada aqui. Deixa eu só arrumar a luz aqui, que acho que deu uma escurecida. Pera aí. Pronto. Pronto, voltei. Foi só arrumar um pouco a luz porque o sol já começou a baixar aqui. Então vamos lá. Já que ninguém tem pergunta, vamos seguir. Eu vou falar agora sobre as câmeras de grande formato. Câmera de grande formato também existem de tamanhos diferentes. O mais comum é a câmera de 4 por 5 polegadas, que eu vou pegar aqui. Ela é um pouquinho grande, tá? É uma câmera como essa. Vou até dar uma afastada. Essa é uma câmera de grande formato. Essa parte traseira, então, determina o tamanho do filme que eu posso utilizar com ela. No caso, esse aqui, ela vai suportar chassis de 4 por 5 polegadas. Então, os filmes de pequeno formato são medidos em milímetros. Já os filmes de médio formato são medidos em centímetros e os filmes de grande formato são medidos em polegadas. 4 por 5 polegadas, a gente dá mais ou menos aí 10 por 12 centímetros, tá? Tem um quebradinho ali, mas é 10 por 12 centímetros aproximadamente. E diferente do filme de 35 milímetros, do filme de 120, o filme de grande formato é vendido em caixinhas como essa, em chapas individuais. Então aqui dentro, no caso eu tenho uma caixa de Provia, é um filme cromo, né, um filme positivo. São 10 chapas que tem aqui dentro, mas também é possível encontrar com 25, com 50 ou até 100 chapas de grande formato. Então, dentro do grande formato, 4 por 5 polegadas hoje no mundo comercial, tá, onde você pode ir numa loja comprar, seria o menor. Ainda tem o 5 por 7 polegadas, que aí vai aumentar um pouquinho, e o 8 por 10 polegadas, que é quase uma folha de sulfite A4, onde você tem um fotograma enorme, né, e você consegue fazer ampliações assim de inimagináveis tamanhos.
O fotograma de 4 por 5 polegadas, ele tem esse tamanho aqui. Aqui eu tenho só 4, uma imagem não saiu muito, mas tenho 3 imagens aqui, tá? Esse é um tamanho do filme de grande formato. Então, se a gente voltar e comparar de novo, vou pegar aqui o fotograma de 35mm, a gente vai ver que é uma diferença, gente, absurda de um filme para o outro, tá? Esse é o fotograma de 35mm e esse aqui é um fotograma de 4 por 5 polegadas. Então, assim, se a gente pensar, né, que quanto maior o nosso fotograma, maior a resolução, maior a ampliação eu consigo fazer, vocês imaginam que é possível fazer com um filme de grande formato. Isso porque eu estou falando do grande formato de 4 por 5 polegadas. Existe aí o 8 por 10 que tem exatamente esse tamanho. Um filme de 8 por 10 polegadas equivalem a 4 chapas de 4 por 5, tá? Então aí a gente teria um negativo gigante de 20 por 25 centímetros aproximadamente, tá? E tem maiores do que isso, só que como eu falei, são filmes especiais que você não encontra facilmente numa loja, nem no Brasil, nem lá fora, você tem que mandar encomendar isso, não é vendido sempre. A Ilford produz em algumas datas específicas no ano um lote do que eles chamam de ultra grande formato, que são filmes de maiores de 11 por 14 polegadas. A gente já está falando de um tamanho assim absurdo que não consigo nem imaginar a resolução que isso tem numa ampliação, tá? Então, gente, basicamente esses são os tipos de câmera e filmes da fotografia analógica. De novo, você vai encontrar outros tipos de câmera que eu não falei aqui, você vai encontrar outros formatos de filme, tem filme 110, 126, 127, filme 220, tá? Filme 626, alguns desses já não existem mais, já não são mais fabricados, aí você encontra de repente, acho que o Júlio, né? Não sei se ele está aí ainda, o Júlio ele tem uma câmera que usa um filme que não existe mais, então você pode adaptar um filme 120 para usar numa câmera muito antiga, como essa que usa filmes dos 626, filme 220, você consegue colocar isso aqui de uma forma adaptada, tá? Mas a fotografia analógica, no Brasil, ela está um pouquinho cara, mas é possível, de uma forma viável, você encontrar câmeras com preços baixos, câmeras que funcionam, né? Isso é importante, com preço baixo. Você se assustou com o preço do filme? O filme, por exemplo, 35mm, está muito caro. Dá uma olhada em filme rebobinado. O que é o filme rebobinado? Isso no começo, se você nunca leu nada sobre fotografia analógica e olha alguém vendendo filme rebobinado, é até estranho, né? Você pensa, nossa, como assim rebobinado? Ele foi usado? O filme rebobinado, gente, é o seguinte: a pessoa compra uma lata de filme que vem, se eu não me engano, são 20 metros de filme, algo assim. Eu sei que são muitos metros de filme, vem numa latinha fechada, e essa pessoa que vai rebobinar o filme tem que ter um aparelho chamado rebobinador. Ela coloca a lata dentro desse aparelho, eu não sei explicar mais ou menos como ele funciona, mas ele basicamente você consegue colocar daquela lata de não sei quantos metros de filme para um carretel desse, para uma bobina dessa. Então você tem que ter uma bobina dessa vazia, você engata a ponta do filme no escuro, engata a ponta do filme e você vai girando, vai rebobinando e colocando quantas poses você quiser até o limite, né, que geralmente são as 36 poses aqui. Essa é uma forma barata de você comprar filme hoje em dia, porque se um filme lá na caixinha da Kodak lacrado vai custar R$90, um filme rebobinado ele vai custar uns R$70, R$60, dependendo do filme, dependendo de quem está vendendo, tá? Então, filme rebobinado é uma alternativa legal hoje em dia para quem vai começar na fotografia analógica, não está com muito dinheiro aí para usar filme da caixa, né, lacrado, que vai passar até de R$100 hoje em dia. E você encontra filmes rebobinados tanto preto e branco, como filmes rebobinados coloridos, que são os filmes de cinema, tá? Então, tem que tomar um cuidado, gente, que filme de cinema tem uma questão aí na revelação que é um pouco diferente da revelação do filme colorido tradicional. E aí, sobre revelação, eu vou falar só na outra live, onde eu vou falar sobre revelação, sobre ampliação e sobre a digitalização dos filmes, tá? Então, tomem cuidado que se você sair da live e for lá comprar um filme de cinema, fotografar, você tem que mandar num lugar, você tem que revelar esse filme num lugar específico para que ele remova uma camada que esse filme tem, tá? E eu vou falar sobre isso na próxima live. Beleza? Espero que vocês tenham gostado.
essa é só uma introdução a esse universo da fotografia analógica, onde a gente bateu um papo aí sobre as câmeras, sobre os tipos de filme, mas tem muito mais do que isso. A parte da revelação é uma parte muito legal, a parte da ampliação, que é quando você vê a imagem surgindo, é assim, indescritível, você tem que ver mesmo isso algum dia, e aí vai ser o assunto da nossa próxima live, tá? Da minha próxima live, porque semana que vem vai ter a live com o Márcio ou com o Júlio, não lembro agora a ordem, e aí a gente se vê no mês que vem, onde eu vou falar sobre esses 3 processos aí da fotografia analógica. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, agora é a hora de perguntar. E se vocês tiverem também alguma sugestão, alguma dúvida que quer fazer depois, pode mandar aqui na DM da FUL que eu respondo para vocês. Eu, o Rodrigo, a gente vai estar de olho nas perguntas que vocês tiverem, tá? Então é isso, gente. A live vai ficar gravada aqui no Instagram e também vai ficar no nosso canal do YouTube que está sendo gravado agora. E deve subir aí no final da semana, esse vídeo já está lá. Beleza? Então, até a próxima. Valeu, gente, pela participação de vocês. E semana que vem fiquem de olho que vai rolar mais live. Valeu!